O que é que foi? A segunda nota menos séria é olhando para os nossos confrades, a começar ali no Gabi, no Gabriel Pinho e estendendo-se por todos os outros, esse polo verde é um bom prenúncio. É um grande prenúncio do que vai acontecer amanhã no nosso país e só isso é a razão para aqui estar. Falando a sério, 3 notas. Primeiro, já foi dito, sim, celebramos a cultura. Isto é cultura. E é bom que tenhamos todos consciência, sobretudo quem está em cargos governativos, quem está em cargos diretivos, de celebrarmos a cultura. E às vezes é bom irmos aos clássicos. Um dia perguntaram a Aristóteles qual era a diferença entre os homens cultos e os homens incultos. E ele terá respondido a mesma diferença entre os homens vivos e os homens mortos. O que significa que aqui celebramos a vida das pessoas, celebramos a vida das comunidades, celebramos a vida dos produtores, celebramos aquilo no fundo que anima os nossos territórios e para quem tem, como eu tenho, a missão de governar um país, celebramos aquilo que é mais genuíno e aquilo que é mais identitário e aquilo pelo qual seguramente muitos dizem, mas que é bom praticarmos, que é podermos fazer com que a vida das pessoas todos os dias possa melhorar. E este festival celebra isso, porque celebramos uma atividade ancestral, o nosso setor agrícola, o nosso setor primário, fundamental para a vida das pessoas e às vezes esquecemos essa componente. Estamos muito preocupados com, e bem, a defesa, estamos muito preocupados com a tecnologia, mas se nos faltasse aquilo que é fundamental, que são, por exemplo, o produto que sai da terra, o caso dos cereais, que vocês conhecem bem, Portugal tem uma capacidade de autossustentação de praticamente 20% dos seus cereais, o que significa que nós, 8 meses do ano, estamos a comprar nos mercados externos. E a guerra da Ucrânia é também uma guerra que começa por aquilo que é básico, cereais. O domínio militar, o domínio político, tem no final uma função económica, lutar por aquilo que faz falta às pessoas. E por isso, Sr. Grão-Mestre, estimado Carlos da Federação das Confrarias, todos aqueles que aqui estão, a minha presença hoje aqui é, sim, saudar o vosso trabalho, saudar aquilo que representam. Hoje estamos na Confraria dos Nabos e Companhia, mas podíamos multiplicar por tantas outras que, felizmente, dão o melhor de si próprios àquilo que é a animação das nossas comunidades. Em segundo lugar, uma função económica, porque não só estamos a contar e a colaborar, e a presença aqui da comunicação social, no fundo, é fazer eco disso, daquilo que é a relevância que tem hoje o setor primário, e muito em particular esta fileira, quer do agroalimentar, quer dos legumes e não só, para aquilo que é a economia do país. E se queremos ter pessoas, e se queremos ter terrenos cultivados, e se queremos ter, ou cada vez menos, terras devolutas, terras que estão abandonadas, nós precisamos de continuar a trabalhar e a criar os instrumentos necessários para que as pessoas cá possam estar e cá possam ficar a fazer. E por isso nós estamos, no fundo, a valorizar uma fileira económica. E finalmente, uma componente económica, social, cultural e eu diria até de equilíbrio e coesão nacional. O Sr. Presidente da CIM, e bem, falou aqui em território. Sim, os territórios contam. E é muito importante que nós tenhamos a capacidade, através dos eventos, darmos visibilidade. Através das celebrações, fazermos cultura. Mas é muito importante que estes territórios tenham esta função cada vez maior de desempenharem todas aquelas, mas continuarem a contar no país. Se queremos um Portugal justo, temos que ter um Portugal coeso. Para termos um Portugal coeso, temos que tratar do nosso território. E Portugal tem hoje problemas estruturais. Desde logo a questão do povoamento. Aquilo que nós hoje sentimos quando falamos na baixa densidade, quando falamos no interior, nós estamos a falar falta de pessoas. Falta de pessoas significa falta de fundo económico, falta de dinamismo. Falta de dinamismo significa abandono. E é por isso que é muito importante, e estando aqui apenas a representar o turismo é de facto hoje uma indústria poderosa, para termos uma ideia de comparação daquilo que é o nosso produto interno bruto. A indústria automóvel em Portugal representa 8%, o turismo representa 14,4%. O que significa que é de facto uma das fatias, se não a fatia mais importante que hoje o país tem do ponto de vista da sua dinâmica, da sua capacidade de crescer. Mas o turismo tem que ser bom para todos.
E não podemos ficar amarrados a esta ideia de que um setor domina toda a atividade. Quero terminar, porque prometi ser breve, e porque quero comer a sopa dos nabos, e porque ainda vou para uma cerimónia para Lisboa, agradecer-vos muito o vosso trabalho. Em primeiro lugar, no que representa esta sessão de inauguração, em que juntamos a dimensão local da freguesia, uma dimensão municipal, uma dimensão intermunicipal em parceria e cooperação com aquelas organizações que são verdadeiramente aquelas que têm esta missão. Em segundo lugar, dizer-vos que olhamos, de facto, ou olhávamos. Nós, os membros do Governo, também têm prazo de validade, como sabem. E o meu prazo de validade é no próximo domingo, não farei nenhuma intervenção sobre isso, mas dizer-vos que aqueles que têm funções públicas têm esta obrigação. O facto de estar aqui é um facto de agradecer àqueles que todos os dias, com o vosso trabalho, de alguma forma, cooperam e reforçam a minha própria atividade. E a minha atividade é criar as condições, os instrumentos, para que todos vocês possam trabalhar cada vez melhor. E celebrar os nabos, celebrar os grelos, celebrar as nossas tradições, somar hoje com esta criatividade que também está aqui presente, o caso do Ginabo e tantos outros. Estamos na região da Bairrada, só para o Pedro Cardoso não ficar triste. E já agora o Sr. Padre não leva a mal, mas dizia um amigo meu, é um ditado, por acaso é italiano, que faz mais milagres uma pipa cheia de vinho numa adega do que uma igreja cheia de santos. Não quero contestar, eu não quero ferir suscetibilidades, só para celebrarmos e homenagearmos aqui a Bairrada. Bairrada cada vez mais forte, cada vez mais pujante, e sobretudo estes municípios, Montemoro Velho, Mira, Cantanhede, é exatamente assim que se constrói presente e sobretudo se constrói futuro. Viva a Feira dos Grelos, viva os Carapeiros, viva a Mira, viva a nossa região. Parabéns a todos.